Olá, meus amigos, muito bom dia minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora nós estamos conectados pela RV TV Paraíso. Hoje, nesta quarta-feira, 6 do mês de junho, nós estamos em mais uma programação. Quero dizer para você que a partir de agora até a 1 da tarde, você é nosso convidado todo especial para estar participando conosco desta programação. Hoje estamos tendo a visita de um amigo, de um companheiro de luta, muito especial para nós, é uma honra muito grande. Estamos recebendo aqui nos estúdios da RV TV Paraíso o doutor João Aquino, advogado, que atua na área civil, também ele atua na área previdenciária e também na área do consumidor. Você que vai estar entrando nessas programação a partir de agora, eu quero dizer para você que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer aí, que nós vamos estar respondendo para você aqui durante esta programação. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, fique à vontade. Doutor, muito boa tarde, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo, fique à vontade, esse espaço aqui está reservado totalmente para o senhor. Muito obrigado, pastor. Obrigado a todos internautas que estão aí acompanhando, né, esse momento aqui, né, parabenizar você por esse ambiente de levar informação, de levar o conhecimento de uma forma mais ampla à sociedade, né? E nós, enquanto operadores do direito, nós estamos aqui no sentido de contribuir, né? A gente atua em 2 ou 3 áreas, né? Às vezes, dependendo do caso, a gente analisa, atua um pouco uma área a mais, e a gente tem uma equipe hoje aí com diversos profissionais que pode aí atender o seu problema em diversas áreas do direito. E nos mantendo aqui à disposição, né, sempre que você precisar, sempre que a equipe tiver esse interesse de disponibilizar esse tipo de conhecimento ou os internautas solicitarem, nós estamos à disposição para comparecer aqui e poder contribuir, dar a nossa parcela de contribuição aí, tá, diante desse momento que a sociedade vive, né, que envolve aí tecnologia, envolve questões pessoais, uma série de situações que envolvem relações humanas e, obviamente, o direito entra aí para, de alguma maneira, estar regulando ou estar, né, esclarecendo a respeito. Obrigado, doutor, por ter vindo, atendido nosso pedido, e quero dizer para o senhor que é muito importante a gente poder contar com as pessoas especializadas nestas áreas que vai ajudar bastante, esclarecer muitas dúvidas, porque se tem uma coisa hoje na nossa população, é que a falta de informação. Muitas pessoas hoje, por falta de informação, às vezes acabam cometendo delitos, crimes, e talvez até de um sentido bem grave, né? Sem ter informação. E a informação ajuda e faz com que a gente se previne disso. E quando foi solicitado ao senhor se podia estar aqui atendendo nosso pedido, o senhor se prontificou a estar aqui. Para nós é uma alegria muito grande, e para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores que vai estar vendo essa transmissão, que vai estar nos acompanhando, são mais do que privilegiados por estar recebendo o senhor aqui hoje, nesse dia, a qual nós temos um assunto muito importante a tratar. Sabemos que na área do consumidor, esses últimos anos está difícil, né? Está tendo muitas coisas que está precisando da gente trazer um esclarecimento melhor. Também na área do previdenciário, está precisando bastante também, e o senhor está aqui para isso, para falar para nós um pouco a respeito dessas duas funções que tanto abrange o nosso, vou dizer, do nosso município de Paraíso, mas, enfim, isso está quase que mundial. Poucos países que não têm o sistema previdenciário, mas o Brasil é muito forte na área da previdência social. O senhor é da OAB aqui de Paraíso, trabalha aqui em Paraíso, só o senhor atende também em outros municípios? A gente hoje tem, como eu falei no início, a gente tem uma equipe aí com diversos profissionais, né? Então, cada profissional aí atua na sua área de conhecimento dentro do direito. E nós hoje, enquanto estrutura física,
Nós temos uma estrutura física em Paraíso, né, um escritório aqui na Avenida 13 de Maio, né, e nós também temos um escritório, uma outra estrutura física em Palmas, na quadra 904 Sul. Né, então, a gente está aí nessas duas cidades. Mas hoje, considerando que a internet abre esse espaço para a gente atuar em diversas localidades, hoje nós temos processo em quase todos os estados da federação. Quase todos os estados do Brasil, hoje a gente tem processo, né? E aí, quando o cliente prefere presencial, a gente tem essas estruturas físicas. Eu quero ir no seu escritório. A gente atende ele no escritório. Não, eu quero fazer tudo online. Então, a gente faz isso dentro de uma estrutura de segurança, né, de dados do cliente. O cliente envia a documentação, a gente manda a documentação que ele precisa assinar, né, depois de uma análise prévia para ver se o cliente se enquadra naquele direito que ele está buscando, né, e aí a gente representa ele de qualquer lugar do Brasil. Assim, hoje, né, essa tecnologia ela te dá essa possibilidade de atuar em qualquer lugar do Brasil, né? Então hoje, às vezes a gente na parte da manhã a gente faz uma audiência no Pará, à tarde faz outra em Palmas, né? Às vezes mais no final do dia a gente faz uma no Goiás. Então a tecnologia ela possibilita, aproximou, né, a gente as pessoas, resolver processo de qualquer lugar do Brasil, né? Essa semana mesmo a gente resolveu o processo de um cliente do Rio Grande do Sul. Semana passada foi um de Santa Catarina, né? E tem um aí que está finalizando, que é lá do Acre, ou seja, a gente tem processo em qualquer lugar do Brasil, né? Graças a Deus a gente consegue atender. Evidentemente que ainda tem aquele cliente que prefere o presencial, e a gente entende. Então, por exemplo, se o cliente, não, eu prefiro presencial. Se a minha estrutura estiver perto, eu vou dizer, eu posso te atender em Palmas, posso te atender em Paraíso, mas às vezes o cliente mora, sei lá, lá no Amapá. Não, eu prefiro presencial. Então, procure um advogado aí da sua confiança. Que está mais próximo. Né? Então, a gente quer atender aquilo dentro daquilo que a gente pode, dando a melhor qualidade para o cliente nesse sentido. E isso é muito importante porque a gente sabe que há uns anos atrás, essa falta de comunicação ficava complicado para poder uma pessoa ir até um escritório de um advogado, uma advocacia, e então ali contratar os serviços de um advogado. Agora hoje, com as redes sociais, por meio da internet, então essa barreira foi rompida e ficou mais fácil do profissional atender o cliente, mesmo ele estando distante. Um exemplo se por acaso ele viajar, tiver que fazer uma viagem, e no dia da audiência dele ele não puder estar presente, então ele pode ser atendido online. Assim, primeiro precisa ver que tipo de processo que é o dele, né? Sim. Que às vezes há situações em que precisa ser presenciais, né? Mas certo. Geralmente quando a audiência é online, que às vezes acontece, né? Na verdade hoje a maioria são online, então ele pode fazer da onde tiver, qualquer lugar que ele tenha acesso à internet, ou um celular ou um computador, ele pode fazer aquela audiência. Agora, evidentemente que há situações que o cliente tem que comparecer presencial. O que é comum hoje que exige presencial, né? As perícias judiciais são presenciais, né? Alguns processos de justiça do trabalho, depender da vara onde esse processo está andando, exige presencial, né? Sim. Ou se uma das partes, não, nesse processo aqui eu quero que seja presencial, aí vai precisar de comparecer presencialmente. Mas mesmo nesses casos, onde o cliente tem que comparecer presencial, a gente procura um advogado da nossa confiança, né, lá naquela cidade, e esse advogado, muito bem orientado pela nossa equipe, fará o procedimento. Doutor, falando nesse assunto, eu uma vez tive que ser atendido assim também online. Eu tive uma situação e na vez a gente marcou, só que existe uma demora, que não vem ao caso a ser da parte da advocacia, mas sim lá já na parte jurídica lá do juiz. A minha questão foi em setembro e eles marcaram para março. Essa distância o dia que a gente dá entrada em um processo para ser atendido pela primeira vez,
isso é um protocolo que não tem como ser rompido, né? Você quebrar, tem que atender esse. Assim, como tudo na vida, tem situações que está dentro do nosso controle e tem situação que foge do nosso controle, né? E uma das coisas que foge do nosso controle é essa questão de audiências, a demora, às vezes, na sentença do juiz, a demora na manifestação do promotor de justiça, né? Sim. Porque, na verdade, são servidores públicos que têm uma carga de trabalho imensa. Imensa, né? É verdade. E aí, às vezes, esses servidores públicos não têm equipe suficiente para entregar aquele serviço no tempo que a sociedade deseja. Né? Certo, verdade. Então, a gente, como advogado, o que a gente pode estar fazendo em relação a isso? Fazer o nosso trabalho no menor tempo e na melhor qualidade possível, né? Porque também não adianta reduzir o tempo sem ter qualidade. Sem ter qualidade. Né? Então, reduzir o trabalho no menor tempo possível. Sempre que possível, despachar com o juiz que está o processo, despachar com o servidor que está o processo, né? Às vezes, despachar com o promotor. Mas, ainda assim, a gente depende dessa demora do Poder Judiciário. E aí, o que você tem que fazer enquanto cidadão que contratou um processo, né, é contratar um advogado da sua confiança, que você acredita que ele está entregando aquele serviço no menor tempo possível e na maior qualidade possível. Né? Porque tem muita questão que não depende do advogado. Então, se você não confia no seu advogado, né, fica complicado você levar um processo até o fim. Então, às vezes, a gente tenta levar sempre para o cliente, é a nossa filosofia do nosso escritório, a melhor qualidade no menor tempo possível. Mas, às vezes, o processo naturalmente demora. E aí desgasta, às vezes, a relação entre advogado e cliente. Exatamente. Né? E aí, às vezes, se você não está satisfeito ali com o trabalho do seu advogado, não tem mais confiança, e o advogado também não tem mais confiança na relação com o cliente, talvez seja o momento de romper aquela relação, né? E você com outro advogado recomeçando, e o advogado recomeçando com outros clientes, reinicia as relações. Mas essa demora do Poder Judiciário e das instituições administrativas em si, infelizmente, ela é normal. Nós, enquanto operadores do direito, advogado, no caso, o que a gente pode fazer é acelerar aquilo que está dentro do nosso controle. Certo. Mas a gente não controla tudo. Verdade. Um colega ficou sabendo que o senhor ia estar aqui, e ele me fez uma pergunta até para eu repassar para o senhor. Ele disse o seguinte, até a respeito do que nós estamos falando. Ele disse assim, eu contratei um escritório para poder dar segmento na minha causa, no meu caso. Só que demora muito e esse advogado que eu contratei, parece que chegou a um determinado ponto que ele começou a não querer mais atender as minhas mensagens, as minhas ligações. Só que aí eu conheço, na verdade, o advogado que pegou a causa desse amigo meu. Só que aí o que aconteceu? Ele conversando com ele disse assim para mim, olha, é porque é impossível você atender tantas demandas que a gente tem, né, de tantos clientes, e também tem cliente que não tem paciência mais para esperar. Tem deles que mandam mensagem para a gente 2 vezes por dia, às vezes até em horário indevido. Acontece muito isso também no escritório dos senhores? Acontece, mas assim como na advocacia, na sociedade em geral, a maioria das pessoas são pessoas boas, né? Sim. Às vezes estão num dia ruim, ou está passando por um momento ruim, que às vezes deixa ele um pouco apreensivo. O que a gente tenta passar para esses clientes que têm essa ansiedade, que também é nossa, porque nós também, pelo menos eu falo por mim, né, nós temos ansiedade também do processo terminar. Porque geralmente é um processo que dá trabalho para a gente terminou e encerra, e se tem algum valor para receber lá no final, a gente também tem interesse de receber esse valor. Né? Então a gente não tem interesse de segurar o processo. O que a gente tenta fazer é entender o momento que o cliente está passando, entender a dificuldade que ele está passando, né? E lidar com isso da maneira mais profissional possível. Mas nem sempre é possível manter a relação. E aí, quando não é mais possível manter a relação, tanto em relação ao cliente, o advogado, quanto o advogado ao cliente, aí é o momento das duas partes sentarem, dizer, ó, não dá mais para a gente trabalhar junto, né? Sim. Mas está aqui o seu processo, procura o advogado tal, conforme o contrato eu vou te cobrar isso, né? Ou eu não vou te cobrar, que é o meu caso, na maioria das vezes, a depender da situação, do andar do processo, eu não cobro. Então, você pode procurar outro advogado
e o advogado. Algumas situações já devolvi o dinheiro, porque eu acho que não fazia mais sentido continuar no processo, né? Sim. Então, eu acho que é uma questão de bom senso, né? O seu advogado, não adianta você mandar mensagem todo dia, porque o advogado não vai acelerar o processo que você está mandando mensagem todo dia. Pelo contrário, quando você manda mensagem, ele para de cuidar do seu processo para ir te responder. Exatamente. Né? Mas é bom sim que o cliente, com frequência, como é que está meu processo? Como que está o andamento? Porque aí o advogado vai sabendo passar aquelas informações para o cliente, não gera dúvida e evita, inclusive, até o desfazimento do contrato, porque as partes passaram durante o processo conversando e explicando sobre o andamento. Está tendo esse relacionamento, né, corretamente. Bom, então eu tenho também mais uma pergunta. Essa aqui também é de um colega meu, que ele falou assim, olha, já que vocês vão estar com o advogado lá na TV, faz uma pergunta para ele assim, no caso, que é até a gente, antes de iniciar o programa, eu fiz a pergunta para o senhor. No caso de uma empresa que ela fale, ela quebra, aí ela abre falência. Quando ela abre falência, os trabalhadores daquela empresa têm direito de receber, tem uma forma de obrigar, que foi assim que ele fez a pergunta, de obrigar aquela empresa cumprir com os contratos que ela tinha com aquelas pessoas, pagando seus honorários, tudo certinho, a rescisão do contrato, o tempo de trabalho, o tempo, talvez, o salário mensal que ficou para trás. Essa empresa, ela abrindo falência, ela é responsável a ainda arcar com essas despesas desse funcionário? Vamos lá. Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de uma pessoa, né? Sim. É uma pessoa que a gente chama de pessoa jurídica. E as regras, nesse caso aí, parecido com a regra que é para uma pessoa normal, é para uma pessoa jurídica. Então, é o seguinte, no Brasil, não existe uma lei, exceto a pensão alimentícia, que vai levar a pessoa que está endividada à prisão. Certo? A pessoa se endividou, às vezes por má fé, né? Se for má fé e ficar provado que foi... propositalmente pode se caracterizar aí um estelionato, aí sim, aí é crime. Mas no geral, às vezes a pessoa, por alguma razão, fez um negócio errado, se endividou. Né? A pessoa jurídica lá, vamos até a pergunta. A pessoa jurídica se endividou e aí, como o senhor falou, e abriu falência. Qual que é o procedimento? Bom, você, primeiro, quando encerra a sua relação de trabalho, você tem que procurar receber com quem te contratou, né, num prazo de 2 anos. Se você não, aí dentro desse prazo, próximo desse prazo de 2 anos, se a pessoa jurídica ou pessoa física, né, a empresa ou o cidadão não te pagou, procure um advogado para você ajuizar a ação. Porque tem prazo. No caso das relações trabalhistas, o prazo é de 2 anos. Beleza, entrou com a ação, ganhou a ação, a justiça falou, você tem o direito, é tantos mil que você vai receber, né, e aí, a empresa está quebrada. Geralmente, quando a empresa quebra, digamos assim, ela ainda tem um patrimônio, né? Se a empresa, por exemplo, mexe com supermercado, por exemplo, tem um freezer, né, de guardar os molhados, tem, sei lá, prateleira, às vezes câmara fria, ar-condicionado, ou enfim, tem patrimônio físico que ainda é possível pagar as pessoas com quem ela deve. Então, qual que é o procedimento? Quando o trabalhista entra, a primeira verba que é tirada desse patrimônio da empresa quebrada é para a dívida trabalhista. Aí depois vem impostos, enfim. Então, quanto antes você procurar o direito seu, melhor. E isso serve para tudo na vida. Quanto antes você procurar o seu direito, melhor. Por quê? Porque para cada direito tem um prazo de você buscar. Se você passou daquele prazo, você perdeu o direito. Aí quer dizer que, terminando então esse prazo que a justiça determina, então a pessoa já não tem mais o direito de... Não tem. Mesmo ele contratando um escritório para poder ir lá... O advogado nem vai pegar o seu caso. Nem vai pegar. Se tiver com mais de 2 anos, o advogado não vai pegar. Causa trabalhistas, geralmente é 2 anos. Tem algumas exceções, mas geralmente é 2 anos. Bom, tá vendo aí, meu amigo? Eu não vou declarar o nome dele, ele também faz parte aqui da nossa igreja. Essa pessoa, ele faz parte da nossa igreja. Até eu tinha dito a ele que ele procurasse o mais rápido possível. Essa mesma pessoa, ele também tem uma questão, e eu vou passar para o senhor. A questão é, uma empresa, no caso, porque isso acontece muito,
como é que é? Sob nova direção, né? Aquele dono, ele não continua, não consegue continuar mais, e ele agora passa para um outro patrão, para um outro cuidar daquela empresa, talvez até vende a empresa para uma outra pessoa. Essa outra pessoa, a partir do momento que ela assume, ela é responsável pelas dívidas que aquela empresa tinha, ou ela fica isento daquelas dívidas que tinha, e ela começa daqui para frente com os mesmos funcionários. Se ela não quiser demitir ninguém, ela continua livre daquela despesa anterior. Como que funciona isso? Olha, em regra, se a pessoa comprou uma empresa e essa empresa traz dívidas, e aí não só dívidas, né? Se essa empresa tem dívidas e valores que essa empresa tem a receber, né? Os ônus e os bônus, digamos assim. Sim. Quem compra a empresa vai arcar tanto com as dívidas que a empresa eventualmente tem, dívida trabalhista, fiscal, né? Com o governo e tudo. Sim. Como também quem comprou essa empresa vai receber todas as dívidas que essa empresa tem para receber. Então, por exemplo, certo. Se essa empresa lá fez uma venda de, sei lá, 100 mil reais e está recebendo todo mês 20 mil reais. Certo. Quem comprou a empresa, todo mês vai receber os 20 mil. Vai continuar recebendo. E se a empresa tem dívida, Vai continuar pagando. vai ter que pagar também as dívidas. Então está esclarecido aqui. Agora, desculpa interromper. Sim. Mas existem algumas situações que a maioria das empresas, né, mais raras situações, quando as empresas fazem certinho, né, a dívida não se estende ao sócio. Então, você comprou a empresa, a dívida não passa para você. A dívida é da empresa, né? Mas aqui eu estou falando num tipo de empresa que chama de responsabilidade limitada, né? Não são todas as empresas que não passam para o sócio, mas o sócio tem que fazer direitinho, não pode misturar o patrimônio dele com a empresa, né? Certo. Tem as regras, Tá, tá? Mas não... em regra você não tem que pagar a dívida. Inclusive mudando aqui de assunto, né? É uma dívida muito comum que as pessoas têm. Ah, meu pai faleceu e deixou dívida, eu tenho que pagar? Bom, se seu pai deixou patrimônio, bens, Era dele, né? Se deixou bens, aqueles bens pagam a dívida. Ah, mas eu vendi os bens, paguei a dívida e meu pai continuou devendo. Aí você não é obrigado a pagar a dívida. Você paga a dívida com os bens que sobraram. Se sobrou dinheiro, você fica com o que sobra. Se não sobrou dinheiro, você não herda a dívida. Eu até vi agora, esse mês passado, estava acompanhando, que parece que um tempo atrás aí não tinha essa lei, né? Que os herdeiros era responsável por arcar com as dívidas do pai, por exemplo. Aí eu vi falando, não, se tem patrimônio, primeiro paga a dívida e aí depois pega o que sobrou e reparte então entre os herdeiros. Exatamente. Eu estava vendo isso aí, o senhor falando agora, Exatamente. que eu me lembrei desse assunto. Eu quero mudar um pouco aqui, para eu entrar em uma questão que agora nós vamos para o consumidor. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, que está nos acompanhando por intermédio da RV TV Paraíso, estou aqui com o Dr. João Aquino, ele que é da OAB de Paraíso, mas que atende, também tem escritório em Palmas e atende, como ele já disse, em todo o Brasil, né? Se você quiser contratar os serviços dos escritórios deles, você vai, em qualquer parte do Brasil que você tiver, você pode entrar por via internet, né? E vai estar contratando o serviço deles, que eles vão estar te atendendo muito bem. E nós a convidamos porque precisávamos muito esclarecer para os nossos seguidores alguns pontos que é muito crítico em nossa sociedade e às vezes a gente está reclamando, a gente reclama muito quando a gente vai até um supermercado, uma loja, comprar um certo produto e às vezes a gente chega lá, esse produto ele vem com uma variação. Às vezes você encontra um determinado lugar que vende por 10, você vai em outro que vende por 20, outro vende por 5, outro vende... Então, assim, não está tendo uma regularização de preço. E isso fica... É o Inmetro que faz isso? Como é que é? Na verdade, o PROCON, ele faz a fiscalização, né? Sim. A empresa, ela não é obrigada a seguir esse... A empresa ela não é obrigada, não tem uma lista de preços. O produto tal tem que vender a preço X. O que não pode ser abusivo.
Né? O abusivo é que se torna crime. O abusivo aí é que vai se tornar aí uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, que a empresa pode vir a ser multada, né? Certo. Então, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo assim, bem, digamos assim, exagerado. Vamos pensar aqui lá no Rio Grande do Sul, que teve aquela cheia, e um posto de gasolina, só um não foi inundado, ele tem gasolina lá ainda para vender. Então, no raciocínio geral, a gasolina é dele, ele poderia vender a qualquer preço. Certo. Só que, em respeito ao direito do consumidor, não é bem assim. Esse preço não pode ser abusivo. Ele pode levar em consideração variantes. Agora vai ser difícil chegar a gasolina, vou ter que aumentar um preço, né? Sim. Aumenta aqui 10%, 20%. Né? Agora, mas se esse mesmo posto aqui vende esse produto 3 vezes mais caro, é abusivo com o consumidor, né? Ou seja, você está no momento de uma tragédia humana e você está aproveitando se aproveitando daquilo, né, para, digamos assim, faturar em cima de forma abusiva. Então, é isso que o direito do consumidor tenta coibir. É livre o comerciante colocar o preço nos seus produtos, só não pode ser aquela coisa que, dependendo do caso a ser analisado, verificou-se que é abusivo. No caso, sendo confirmado que esse preço está sendo abusivo, aí o PROCON entra em ação. Sim, aí o PROCON pode multar, né, o comerciante, e também o consumidor que se sentir lesado pode buscar um advogado e buscar uma indenização por danos morais. Isso aí, é o que eu queria chegar nesse ponto. No caso, se eu cheguei em um determinado lugar, agora, suponhamos que o mês passado eu comprei esse produto por um preço X, e agora eu cheguei lá para comprar esse produto e eu vi que ele está 50% acima daquilo que foi me cobrado o mês passado. Sabendo que não houve nada extraordinário para que aquilo aumentasse aquele valor, e que nem esta empresa teve um gasto fora do comum para poder trazer aquele produto até a sua empresa, então, no meu direito, eu posso contratar um advogado, então, para poder ele responder, aquela pessoa responder por isso? Às vezes, você pode pedir o dinheiro de volta, né, se ficar configurada a abusividade, né? Sim. E se ficar provado que aquilo ali te gerou algum constrangimento emocional, né? Ou às vezes você precisava muito daquele produto, era um momento de calamidade pública, como por exemplo é o caso lá do Rio Grande do Sul, você pode ingressar com a ação pedindo os danos morais. Porque o dano moral, salvo em algumas situações, ele não é presumido, ou seja, praticou tal ato, já é considerado dano moral. Não, nem todas as situações são consideradas dano moral. Aí você vai ter que analisar caso a caso, ou seja, o que aquela situação de ilegalidade te causou de constrangimento a ponto de você ter direito a uma indenização, né? Existem alguns casos que a própria lei ou a jurisprudência, que a jurisprudência é o entendimento dos tribunais, ela já estabelece que aquilo ali é dano moral. Por exemplo, sujou o meu nome sem eu estar devendo, né? Então, nesse caso aí já cabe dano moral. Um outro exemplo, eu fui me alimentar e tinha uma perna de barata, por exemplo, dentro do meu alimento, né? Aí eu não preciso provar que constrangimento, né? Mas a própria jurisprudência ou a própria lei já vai estabelecer qual é o caso que nem precisa provar o dano moral, ele já existe por si só. Certo. Eu fiz essa pergunta até porque eu trabalho na área de venda, sou fabricante de imóveis, e a gente precisa também estar por dentro disso, né? Para poder... obviamente, a gente que trabalha com... Eu produzo imóveis e vendo. Obviamente, alguém uma hora vai se constranger e vai querer vir para que eu venha ressarcir alguma coisa ou que eu venha corrigir esse produto que ela comprou, adquiriu e não tá satisfeita. Nesse caso, comprando um produto e esse produto venha danificar, a lei diz que a gente tem que reparar esse dano, ou consertando ou trocando, e há um período determinado para que isso seja feito. Quais é o tempo, assim, o senhor pode me explicar? Qual é o tempo em que a gente deve fazer isso, ou se não tem uma data, o tempo que for necessário que a pessoa vier?
Geralmente o prazo é 1 ano, né? As garantias dos produtos, geralmente um prazo é 1 ano, mas cada produto tem um tipo de garantia, isso você tem que analisar. Mas assim, existe ainda uma regra que foge desse prazo de garantia, que é o que a gente chama de defeito oculto. Ou seja, o que é esse defeito oculto? É um defeito que veio no produto que você comprou, mas que ele não estava visível. Não era visível. Naquele momento. Ele ocorreu lá fora do prazo de garantia. Já tinha passado a garantia, mas era um defeito que já veio de fábrica. Vamos pensar que é um problema num carro, por exemplo, né? Certo. Um defeito lá no carro que faz estragar o freio e pode levar o carro a ocasionar um acidente. Ou seja, você olhando, você analisando ali de forma geral, não estava visível aquele defeito, né? Veio depois aparecer, mas que ele já existia. Sim. Quanto à questão do consumidor, do produto dar defeito, você também tem que olhar que defeito que é esse, porque também tem um defeito de uso. Por exemplo, você fabricou um móvel lá e é um móvel pequeno e o cliente deixou perto do guarda-roupa, o guarda-roupa caiu em cima. Né? Ou seja, não é um defeito no produto, foi um mau uso, né? Foi um acidente, foi, enfim. Então, nesse caso, quem arca é o consumidor. Agora, quando é o produto dá defeito pelo uso, né? E está dentro do prazo de garantia, e aí você prova que não foi uma ilegalidade, né? Sim. Então ali você, o consumidor, não vai ser indenizado. Aliás, ele só vai ser indenizado se for ali uma coisa que o produto tinha que aguentar aquilo e não aguentou. E não aguentou. Né? Aí o fornecedor, sim, tem que reparar. Agora, se foi mau uso, aí é de responsabilidade do consumidor. Do consumidor. Muito bom. Obrigado por a resposta. Outra coisa que a gente também hoje vê muito, a questão de, agora na área também do consumidor, mas já para a área de alimentos. Essa questão que eu já tenho visto, às vezes, o consumidor, o empresário, ele compra os produtos. Aí ele fazendo essa compra lá, às vezes não consegue vender todo o seu produto. E esse produto ele vai chegar, ele tem uma data de validade e ele vai vencer. É claro que tudo que se coloca a data ali, ele vai ter que vencer um dia, né? Uhum. Vencendo esse produto, a gente sabe que aí o PROCON está aí para poder fazer essa fiscalização e chegando um consumidor, por exemplo, viu, ele não olhou aquela data ali, ele levou esse produto para casa, consumiu aquele produto, aí aquele produto veio talvez gerar um problema de saúde nesta pessoa, e ele viu que era o produto que já estava vencido ou perto da data de vencimento. Ele tem o direito de fazer uma denúncia e ele pode receber alguma coisa, ser indenizado por isso, ou o dono do comércio talvez também pode ele dizer, não, esse produto a gente ainda não tinha visto, porque a gente não conseguiu, porque tem supermercado muito grande, você não consegue, talvez, ver as datas de validade de todo o produto e às vezes passa um despercebido. Existe um relacionamento para isso aí, não chegar a prejudicar nem o dono do supermercado, o empresário e também o consumidor? Como é que funciona isso? Assim, geralmente os fabricantes, eles colocam uma data de vencimento no produto com prazo de segurança. No caso, ele pode vencer e ter mais uns dias. Isso, não estou dizendo aqui que o comerciante vai vender o produto estragado. O que eu estou dizendo é que o fornecedor, ele já trabalha com a margem de segurança. Ou seja, se o produto, digamos, vence esse mês, então ele bota o vencimento até mês passado. Para quê? Na embalagem. Para quê? Para evitar que ali o tempo, né, venha danificar aquele produto e cause um mal-estar ali para o consumidor. Quanto à questão de consumir um produto próximo a vencer, se ele está próximo a vencer, ele está dentro do prazo de validade. Agora, a questão aí que tem que ver é a questão da qualidade do produto. E às vezes a qualidade do produto nem está relacionada com o próximo de vencer. Né? Vamos dar aqui um exemplo assim, bem fora do comum para você entender. Por exemplo, você tem lá um frango que ele vai vencer daqui 6 meses.
né? É claro que eu não estou por dentro aí do tempo de validade do frango. Certo. Mas ele vai vencer daqui 6 meses. Mas se a pessoa não armazenou ele corretamente, ele venceu hoje. Ele vence no mesmo dia. Entendeu? É verdade, certo. Então, você vai ter que ver a qualidade do produto, né? Ou seja, a qualidade do produto, a qualidade no armazenamento, a qualidade no seguir a orientação do fabricante. Se o consumidor, porventura, consumir um produto fora do prazo de validade ou dentro do prazo de validade e vier lhe causar algum dano, né, esse consumidor pode processar qualquer um da cadeia de consumo. Ele pode processar o comerciante que vendeu, ele pode processar o distribuidor, ele pode processar o fabricante, qualquer um, o consumidor São pode responsáveis por aquilo. Qualquer um é responsável por ser acionado na justiça por erro aí, por defeito nesse produto. O mau armazenamento, então, é o que gera um dos problemas maiores nessa questão, então. Exatamente. O armazenamento, ele é tão importante quanto o prazo de validade. Muito bom, obrigado por essa resposta também. Aí para você, meu irmão, você, meu amigo, que está nos acompanhando e que vai nos acompanhar depois dessa transmissão, esse programa, nem sempre quando a gente vai em um determinado supermercado e o produto está ali com o seu tempo de validade, vai vencer amanhã. Aí, às vezes, a gente fala, não vou comprar esse produto aqui porque vai vencer amanhã, então hoje ele já está vencido, né? Além da data que vence amanhã, como o doutor está dizendo aqui, ele ainda tem mais um tempo de segurança, né? Que é o produtor, ele coloca que é para poder não gerar esse mal. Eu já fui muitas vezes no supermercado também para comprar, e quando chegando lá, eu sou muito criterioso nisso, olhar a data de vencimento, uma das quais é o ovo. O ovo, além de eu olhar a data do vencimento, se eu ver que ele tem uns 5 dias ainda para vencer, aí eu já cheiro que é para caçar algum. Isso aí o consumidor, né, vai tem que ter também esse cuidado, né? Cuidado. E assim, evidentemente que acontece às vezes o comerciante pode pecar em um ou outro produto. Mas isso aí é de responsabilidade do comerciante, né? O consumidor não pode ficar. Essa responsabilidade que é do comerciante, ela não pode ser passada ao consumidor. E aí, se evidentemente ficar provado que essa questão de vender produto vencido é uma questão ali costumeira do mercado, né? Esse mercado pode sofrer sanções administrativas, inclusive até ter que fechar as portas, né? Então é muito importante esse cuidado, né? E o PROCON, ele fiscaliza, e quando você identificar alguma irregularidade, acione, né, os órgãos de proteção ao consumidor. E se porventura aquilo ali te causar algum dano patrimonial, ou dano moral, alguma coisa do tipo, aí é o caso de você, se não resolver com o empresário, né, você buscar o Poder Judiciário para sanar aí esse dilema, né, digamos assim, certo. Esse litígio. Falando sobre isso, aí a gente sabe que aí entra lá, já às vezes acontece da pessoa, conforme o dano, se for um dano já irreversível, aí a pessoa vai ter que ser beneficiado, não é beneficiado, mas ele vai ter que ser ressarcido daquilo, às vezes vai ter que ser até encostado pelo INSS, conforme o dano, vai ter que ser aposentado. Aí entra na área do previdenciário, que o senhor também responde por isso, né? Sim. No caso, eu estava até vendo sobre a área previdenciária. Muitas das vezes as pessoas hoje, eles querem um auxílio na Previdência e ele talvez não sabe quais são as causas que dá esse direito, que garante esse direito para a pessoa. Na questão de aposentadoria, tem várias formas da pessoa conseguir o aposento, também tem várias formas dele conseguir o auxílio temporário. E eu estava vendo sobre enfermidades, quais as que dá esse direito para a pessoa. O senhor, como especialista nisso, como atua nessa área, o senhor pode falar para nós aqui, quais são as que mais chegam no escritório dos senhores para poder ser buscado esse benefício? Vamos lá. Quanto à questão de benefícios assim, o sistema que mais, né, a pessoa busca, né, sistema previdenciário, é o INSS, né? O INSS, ele é um sistema
previdenciária e assistencial, né? Certo. Previdenciária é o quê? Você contribuiu e está passando por um momento difícil, você vai receber um benefício. O assistencial é o quê? Você não contribuiu, mas você é uma pessoa que está passando por um momento de doença, de dificuldade extrema ou idade avançada. Então, você ali busca uma assistência do governo. E essa assistência do governo é dada por meio do INSS. Né? Mas essa assistencial é só quando a pessoa é de baixa renda, né? Sim. Certo. No Brasil, muita gente não se preocupa com a aposentadoria, né? Porque antigamente tinha muita fraude do INSS, e ainda hoje tem, né? Mas não tanto quanto era antigamente. Então, a pessoa, quando chegava na idade, ele ia lá, montava um processo, dizia que morava numa fazenda sem nunca ter morado, ou às vezes a maioria das pessoas morava em fazenda mesmo, né? Então, era muito comum você não ter que dar nenhuma contrapartida e receber um benefício. E existe uma forma de provar que essa pessoa, desculpe por atrapalhar a conversa do senhor, existe uma forma de provar que essa pessoa morava ou não morava numa fazenda e agora está Sim, sim. Aí tem que ter documentos e testemunhas, né, que essa pessoa morou lá na fazenda. Só que hoje os benefícios rurais, não adianta você querer aposentar por idade rural ou requerer qualquer benefício rural se você não está morando na fazenda. O mais certo é morar na fazenda para buscar No momento do requerimento, você tem que estar morando na fazenda. Ah, tá. Entendeu? Tem que estar morando. E geralmente tem que ser os últimos 15 anos, ou os últimos 5 anos, ou os últimos 12 meses, a depender do tipo de benefício que você está buscando. Está buscando. Né? Não é mudei hoje para a fazenda, amanhã já vou dar. Não tem como. Então, o que é esse benefício rural? Alguém que é de baixa renda, não tem condição de contribuir com o INSS, planta ali na roça, tira dali o seu sustento, e aí essa pessoa tem direito a um benefício do INSS, mesmo sem contribuir. A gente chama isso de segurado especial. Mas nem todo mundo tem esse direito. Então, as pessoas acham que porque o pescador ou o morador rural tem o direito, ele acha que ele, morando na cidade, sem contribuir, vai chegar à idade de ter direito. E aí, quando precisa, não tem o direito. Então, tem que procurar aí ou o INSS, ou procurar um advogado da sua confiança para esclarecer se você vai ter que contribuir pagando por mês. Se você é dona de casa, pode contribuir como trabalhador doméstico de baixa renda, né? Ou seja, tem as maneiras de você contribuir para que quando você venha precisar, você ter como receber, tá? Quanto à questão das doenças, que foi a sua primeira pergunta, né? Sim. Assim, o que mais aparece, que quase todo mundo tem, é problema de coluna. Isso, né? Isso. Mas aí, como quase todo mundo tem problema de coluna, os peritos ainda são muito resistentes em dar benefício à pessoa com problema de coluna, a não ser que seja grave, né? Sim. Mas na justiça, a justiça costuma, quando o INSS é muito comum o INSS negar, mesmo quando você entra com um advogado, infelizmente é uma prática, né? É muito comum negar, porque o critério de análise do INSS, às vezes, não é o critério de análise do que determina a lei. E aí você tem que recorrer à justiça, né? Lembrando que para recorrer à justiça você também não precisa de advogado, você pode dar entrada direto pelos juizados especiais, né, federais ou nas comarcas. Mas enfim, é recomendável que se busque um advogado para usar a técnica correta para aumentar a chance de você ganhar o caso. Porque se você entrar com o processo judicial e você perder aquele processo judicial porque você deixou de juntar a documentação que era essencial, às vezes quando o advogado pegar não dá mais para consertar. Ok. Aí você perde o direito, né? Então, nós temos aí doença de coluna, né? Nós temos hoje aí com essa questão não sei por que exatamente, eu não sou especialista na área, mas as doenças emocionais, elas têm crescido de forma assustadora, então é muito comum as pessoas procurarem com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Então, para poder ser também... É muito comum, né? E às vezes a gente acha que depressão é uma coisa simples, às vezes é só a pessoa ficar otimista, e não é, gente. Depressão, ela é uma doença. E às vezes é uma doença tão grave, né, que a pessoa não consegue levantar da cama. A gente conhece isso de perto. Graças a Deus mudou, Deus fez uma obra, porque para a gente que, como eu sou pastor, a gente louva muito a Deus quando isso acontece em benefício, em que Deus opera essas coisas na vida da gente, né, que nós chamamos um milagre. Eu estou recebendo aqui a pergunta de uma pessoa dizendo assim: pastor, meu irmão tem 3 hérnias de disco, impossibilitado de trabalhar, porém
A perícia negou o benefício a ele. O que se deve fazer para conseguir o benefício dele? Ó, a pergunta não dá para a gente ter uma resposta exata aqui, porque a gente não sabe dos detalhes do caso. Mas é o seguinte, se a perícia que negou foi no INSS, né, é possível você ajuizar uma ação judicial, porque aí você vai passar por um perito de confiança do juiz. Aí esse perito vai analisar os documentos que a pessoa está levando, exame de imagem da coluna, o laudo do seu médico, porque quando você for para a perícia, você tem que levar o laudo do seu médico, ou seja, o seu médico recomendou você se afastar. E aí você vai buscar aí, né, o poder judiciário ou vai buscar o INSS. Se essa perícia já foi na justiça, o que o seu advogado, se já tiver advogado ou se não tiver, procure, ele vai precisar impugnar esse laudo, né? E em todo caso, se ainda assim o juiz entender de forma diversa, ainda há a possibilidade de você recorrer, né, para que um outro juiz analise melhor a situação. A gente está falando assim de uma forma grosseira, né? Um outro juiz, mas é um grupo de juízes ou desembargadores, a depender do caso, vai analisar seu caso com mais atenção para ver se é o caso de você conseguir o benefício, né? E além disso, desse ponto, por isso que é importante a presença do advogado, porque são muitas questões a serem analisadas. Além disso, você precisa ver qual é o benefício que você deu entrada. Por exemplo, se foi um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, você tem que estar contribuindo com o INSS. Para poder ser assistido. Para poder ser assistido. Ter pelo menos 12 contribuições recentes. Entendi. Né? Pelo menos 12 contribuições recentes. Se você não contribui com o INSS e é uma pessoa de baixa renda, aí o benefício correto para você já é o benefício assistencial à pessoa com deficiência. Né? Ou seja, então tem vários tipos de benefícios. Às vezes a pessoa assim, não, eu estou buscando um auxílio. Então é o seu advogado que vai ver qual é o auxílio que se adequa para você. Né? Porque às vezes tem diversos auxílios e você tem uma doença que se enquadra, mas você entrou com o auxílio errado. Aí não vai conseguir. É um exemplo. Ele vai ficar... Um exemplo, no auxílio-doença, a pessoa tem que estar incapacitado para o trabalho. Já no benefício assistencial, a pessoa não precisa estar incapacitada para o trabalho. Às vezes a pessoa até está capaz para o trabalho, mas ele tem uma deficiência ou uma doença séria de longa duração que dificulta ele de procurar um trabalho. Aí... Ou seja, por exemplo, você quando empregador, quando você for contratar alguém, você pega lá alguém que não tem um problema de coluna e pega alguém que tem um problema de coluna. Então você vai contratar alguém que não tem. Exatamente. Ou seja, a chance já é menor para esse. Exatamente. Então é nesses casos onde a chance é menor para esse, exatamente o que você falou, Desculpa, e a pessoa for de baixa renda, e não é todos que vai ter esse direito, né? A chance é menor para esse, e essa pessoa é de baixa renda, aí ele tem direito ao benefício assistencial. Não é para todos, é só para pessoa de baixa renda. Ah, tá. Eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor. Aqui, eu acho que nós estamos recebendo mais uma pergunta aqui. Quais são as condições para benefícios do INSS? Depressão, por exemplo. Né? Quando o benefício BPC, LOAS, perde seu benefício, porém não consegue exercer suas atividades normais. É assim, a depressão ela é uma doença, né? Como qualquer outra. Como um problema de coluna, como problema do coração, né? Às vezes é uma doença que leva a pessoa ao suicídio. Você vê a gravidade que é a doença, né? Então, isso daí vai ser analisado diante da perícia médica e vai analisar as condições, no caso do BPC, vai analisar a perícia médica e as condições econômicas, ou seja, se é de baixa renda. Se você recebia esse benefício e esse benefício foi, a linguagem comum, cortado, né? Aí o que você tem que fazer? Procura um advogado da sua confiança e você vai recorrer. Cabe recurso no INSS e cabe recurso na Justiça. Certo. Né? Aí você vai recorrer e mostrar por que você tem o direito. Então, por exemplo, se você tem depressão, você vai procurar um médico, psiquiatra, pegar um laudo bem feito, né? E vai recorrer. Ok, não, eu pego o laudo antigo, eu tinha um problema lá atrás que me fez receber o benefício, o problema continua, a questão da renda familiar continua a mesma, ou se não continuar a mesma, mudou, mas eu ainda estou de baixa renda, né? Ou seja, você vai provar por meio de um processo judicial ou administrativo, né, que você ainda se enquadra naqueles requisitos.
Aí você pode fazer ou sozinho, se você for uma pessoa bem instruída, ou com a instrução, ou com auxílio de um advogado, né? Que é sempre o mais recomendado. Às vezes a pessoa quer economizar com advogado e fica mais caro, porque não vai receber o benefício, né? Porque, como eu falei, cada benefício tem um critério. A aposentadoria por invalidez tem um critério, que agora é a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Auxílio por incapacidade permanente. Auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença, tem outro critério. O benefício assistencial à pessoa com deficiência tem um critério. O benefício do idoso tem outro critério. A aposentadoria por idade tem outro critério. Ou seja, cada benefício tem um critério. E às vezes um só benefício tem 2, 3 critérios diferentes, que às vezes não dá para você esclarecer numa entrevista, por exemplo. Vai ter que analisar caso a caso. Ok. Doutor, obrigado por estar esclarecendo as nossas dúvidas aqui e dos nossos seguidores. Estou aqui hoje entrevistando o doutor João Aquino, OAB aqui de Paraíso, mas que também tem escritório em Palmas. E está sendo muito bom esse bate-papo com ele aqui. Eu quero estender só um pouquinho aqui nessa questão do previdenciário. É porque nós temos hoje, aqui em Paraíso, inclusive, muitas diaristas, mulheres que trabalham de domésticas, diaristas que não são contratadas, não têm sua carteira profissional registrada. Essas mulheres, elas podem contribuir para o INSS e, assim, depois, com o tempo de trabalho, elas conseguir sua aposentadoria, doutor? Pode. Qualquer cidadão, né, pode contribuir com o INSS. Né? Qualquer cidadão pode contribuir com o INSS. Aí qual é a maneira? Geralmente, esse tipo de atividade, ele entra como um contribuinte facultativo, ou seja, ele não é obrigado a pagar, a depender do caso, né? Às vezes ele não é obrigado a pagar, mas ele tem que pagar, né? Aliás, mas ele pagando, ele vai ter uma vantagem. E a depender, né, tem que olhar direitinho qual que é o caso, mas assim, às vezes o trabalhador doméstico, ele teria que estar pagando, mas ele não paga, o diarista, né? Uhum. Então ele teria que pagar ali, digamos ali, um percentual do que ele ganha, então ele deixa de pagar. E às vezes por instrução, vai deixando para depois, mas isso daí é grave, você não contribuir, porque como é uma profissão que geralmente pega peso, tem que tirar coisa de lugar, então é muito comum essas pessoas, quando tiver aí com 10, 15 anos nessa função, ele desenvolver alguma doença. E aí, se desenvolver alguma doença e não estiver contribuindo, né? Ou às vezes está contribuindo atrasado, aí não vai ter direito. Quer ver uma situação muito comum que as pessoas contribuem, mas não têm direito? O MEI. O MEI tem todos os direitos, quase todos, de quem contribui normalmente. Mas as pessoas não pagam no prazo. Aí não tem o direito. Às vezes, por exemplo, o vencimento, um exemplo aqui, o vencimento é dia 20, o cara vai lá e paga todo mês, mas paga no dia 21. Aí já não... Já não tem. Você tem que pagar todos os meses na data do vencimento. Para poder ter o direito. Para poder ter o direito. Senão você vai pagar e não vai ter o direito. E isso não importa o tempo, no caso. Por exemplo, se ele pagou esse mês, pagou 21. Se caso ele precisou desse benefício lá para o dia 10, já seguindo o outro mês, por ele não ter pagado no dia 20, ele já não vai... Não, depende. É assim, quando você adquire 12 parcelas pagas certinha, certo, geralmente você vai ter mais um período ali, que mesmo você não pagando, você vai ter direito. Certo. Se você pagou 12 certinho, né? Mas, por exemplo, um outro exemplo, se você pagou 11 certinha, e a 12 você pagou errado, aí você não vai ter direito. Não vai ter direito. Deixa eu pegar água agora para nós. Então tem que ver o seguinte, se você já perdeu o que a gente chama de qualidade de segurado. Perder essa qualidade de segurado é o quê? Você, o tempo que você pagou não vai cobrir esse tempo que você está precisando atualmente. Entendeu? Então certo, é sempre ficar atento. Manter sempre pagamentos e os pagamentos em dias. Veja, não adianta pagar, tem que pagar em dia, porque se pagar com um dia atrasado, aquele mês não vai contar. Que coisa, né? Pois é. Então, às vezes... Não é só pagar, é pagar em dias. Pagar em dia. É muito comum, isso aí é uma coisa muito comum, inclusive é bom esse espaço por causa disso. Para poder estar trazendo esse esclarecimento. Eu sou MEI, na verdade, então isso aí já é bom. É muito comum o MEI chegar, tem certeza que tem direito, quando você vai olhar as contribuições dele, tudo paga, mas paga atrasado. Paga atrasado.
aí não adianta, né? Então, é essa questão de ficar atento. Aqui tem uma pergunta, assim, perguntar sobre quem tem uma pequena empresa. A pequena empresa, ela pode ser o MEI e pode ser o micro? Pode ser o MEI, pode ser o micro. Se você paga certinho até a data do vencimento, vence hoje, você pagou hoje, beleza, você está coberto. Mas se você atrasar, você perde o direito. Já perde o direito. Isso é muito bom ter esse esclarecimento. Bom, uma coisa que nós temos muito forte aqui na nossa cidade é a respeito que nós falamos aqui das diaristas, das mulheres, das domésticas. Então, eu quero dizer para você, talvez você pense assim, não, eu não vou contribuir, eu não vou fazer um plano lá no INSS, não vou pagar nenhum plano lá no INSS porque não vai adiantar, porque eu sou diarista e tal. Isso é muito importante para você, se você fazer o seu plano lá, porque no dia que você precisar, você vai ser assistida sem dificuldade, né? É como o senhor disse, talvez não precisa nenhum advogado. É bom contratar o advogado porque ele sabe os meios certinho, ele já monta todo o processo certinho e já chega lá. Talvez você só vai para assinar, né, doutor? Mas o ideal é você pagar certinho. Pagar certinho. E consultar um advogado, né? Para ver se você se enquadra. Se você é uma pessoa instruída, pesquisou bem, está seguro que está tudo certinho, não precisa de advogado, você pode fazer, né? É sempre recomendável ter, mas não é obrigatório. Mas é importante. Né? É importante. O outro caso que eu falei, mas não aprofundei, é o caso da dona de casa, né? Às vezes a dona de casa, nem diária fora ela faz, mas trabalha muito, todo mundo sabe o tanto que essas mulheres são trabalhadeiras, né? E aí essa mulher que é dona de casa, às vezes ela tem uma renda que entra na casa dela, às vezes ela própria administra a renda do marido, né? Sim. E esse exemplo, se for de baixa renda, né, tem duas possibilidades de você contribuir. Se você for de baixa renda, você pode pagar 5% do salário mínimo. Não sei quanto que está isso hoje, mas deve dar em torno de R$80 por mês, né? Você pagando certinho, você vai ter direito se você ficar doente ou coisa do tipo, né? E a outra possibilidade, não sou de baixa renda. Aí você paga normal, né? Paga o INSS normal, que costuma ser aí em torno de 11% do salário. 11%. Doutor, muito obrigado por ter vindo nos atender. Foi muito importante para nós e para os nossos seguidores. Quero dizer para o senhor que a RVTV está muito feliz com a sua presença aqui, ter esclarecido todas as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos seguidores, e eu creio que ajudou muito, 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 porque assim como eu, os nossos seguidores também tinham muitas dúvidas, e foi de uma importância muito grande. Eu quero agradecer muitíssimo o senhor por ter vindo nos atender, e se o senhor quiser falar mais uma vez a respeito do escritório do senhor aqui em Paraíso, também do escritório lá em Palmas, e eu quero agradecer imensamente o senhor ter vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a RVTV, parabenizar vocês por esse espaço de conhecimento, né, para a sociedade, e dizer que nós nos mantemos à disposição, né, para sempre que tiver dúvida, a gente criar um outro momento desse aqui, dizer Sim. que esse momento foi muito satisfatório, vocês são muito receptivos, né, parabenizar pelo trabalho e dizer que a sociedade, ela precisa buscar conhecimento, né? Buscar conhecimento e, às vezes, quando a gente não conseguir sozinho, ajuda profissional. Dizer que nós nos mantemos à disposição, né? Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, estamos no Google. Se você colocar nosso nome aí para buscar alguma informação, além do que a gente falou aqui, a gente está à disposição para esclarecer. E sobre eventuais dúvidas que surgiram daquilo que nós falamos, procure um advogado da sua confiança, tá bom? Que ele vai esclarecer para você e vai te ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigado. Eu agradeço. Depois, se você quiser entrar em contato com o Dr. João Aquino, nos procure, que a gente vai estar passando o WhatsApp dele e ele vai estar atendendo você, assim como ele nos atendeu, vai te atender também. Foi uma satisfação imensa, o senhor respondeu tudo, a gente conhecer pessoalmente foi melhor, graças a Deus, porque tem pessoas que, né, o senhor é uma pessoa muito carismática e eu gostei muito
Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus possa E siga à abençoar disposição, grandemente. tá bom? E as portas aqui Qualquer estão coisa, abertas. Se um dia o senhor quiser falar assim, não, eu quero ir aí falar a respeito de um assunto, quiser trazer mais a equipe do senhor para vir, a gente abre o espaço, está aberto. Com certeza. É uma alegria muito grande. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, seu trabalho, que esse final de semana seja um final de semana abençoado. Hoje já é quarta-feira, amanhã já é quinta, já entrando no final de semana, que você possa seguir sua vida tranquilo. Se caso você precisar de um advogado, eu indico aqui Dr. João Aquino, procure ele nas redes sociais, não sei se é possível, se pode falar nas redes sociais quais são. Sim, então o senhor sim. pode passar para eles aí que... Então, eu estou no Instagram, né? Você vai procurar lá João de Aquino, que você vai encontrar, também no Facebook, né? E no Google também nós estamos. Se você colocar nosso nome aí, você vai encontrar nossos contatos, tá bom? E aí nós seguimos à disposição. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Que possa ter uma paz no seu coração. Obrigado, doutor. Valeu, mestre. Muito bom. Muito bom. Obrigado, viu?